palavra de cientista de hoje pertence a Nuno Peixinho, é investigador do Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e também do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. E hoje vai levar-nos de uma forma figurada até aos confins do nosso sistema solar, porque há uma descoberta que foi publicada recentemente na revista da especialidade na Nature Astronomy, e de algum modo também o Nuno Peixinho vai ser o porta-voz, como acontece muitas vezes, de uma equipa maior de investigadores. Vamos falar de gelos de CO2 e de monóxido de carbono que foram descobertos agora nos confins do sistema solar. Nuno Peixinho, bem-vindo, antes de mais, que é a nossa conversa. Ora, Estamos, muito obrigado estamos pelo prontos. convite. Estamos prontos, digo eu do meu lado, para ir de viagem consigo até este lugar de objetos Juliano. transneptunianos, conhecido também por TNOs, ou mais referido como TNOs. Muito bem. Exato. Antes de mais, uma pergunta mais simples. Como é que se descobre gelo de CO2 e de monóxido de carbono nos confins do nosso sistema solar? Para onde é que se olha, digamos assim? O que é que se procura ver? E quais são as ferramentas para chegar a esta descoberta? Não vamos tirar fotografias, pois não? Ah, no fundo, acabamos por tirar uma fotografia, mas tiramos uma fotografia ao espectro de luz que é refletida por esse objeto, da luz do Sol que ele reflete. Mas tiramos essa fotografia no infravermelho. Ou seja, é como se espalhássemos a luz que vem desse objeto, que ele está refletido do Sol, que é muito, Uhum. muito fraquinha. É como se a espalhássemos num arco-íris, e depois vamos tirar uma fotografia só à parte que está para lá do vermelho, que os nossos olhos até já não veem, o chamado infravermelho, e vamos tirar uma fotografia só a essa parte do arco-íris. E ao ver essa zona do infravermelho, que vamos agora, para simplificar, vamos dizer que é tudo vermelho, Sim. era como se eu estivesse a olhar para uma série de tons vermelhos em que, em vez de eu ter o mesmo brilho em todos os tons, vai haver alguns tons em que aquilo fica menos brilhante. Ou seja, imaginemos que eu tenho aqui vou ter um tom vermelho mais vivo, depois tenho um vermelho menos brilhante, e depois no fim tenho ali no meio quase como se fosse um buraquinho preto em que o arco-íris ali falhou. E depois continuo para um outro tom ainda mais escuro e vejo também outro buraco, um outro bocadinho preto, em que há ali uma falha na sequência dos tons. Em vez de eu ver os tons todos a passarem de um vermelho brilhante até um vermelho muito escuro, eu vejo lá uns buraquinhos pretos. E esses buraquinhos pretos são uh, aquilo que nos permite identificar muitas das moléculas que existem não só no universo, mas nestes objetos transneptunianos. Ora bem, depois de trabalhos em laboratório, é conhecido quando nós, num laboratório, se ilumina um bocado, um bloco de dióxido de carbono em gelo, mete-se em laboratório, ilumina-se com luz igual à luz do Sol, e depois vamos ver da forma como ele reflete a luz, vamos espalhar aquilo no arco-íris e vamos ver se aquele arco-íris é igual ao arco-íris do Sol ou não. E vamos descobrir, tipicamente, é na zona já do infravermelho, aquela cor, digamos assim, que os nossos olhos não veem, mas que as melgas veem, o infravermelho, vamos ver uns buraquinhos pretos na sequência dos tons, e cada molécula vai fazer buraquinhos. Vai desenhar um padrão diferente, não é? Exato, tem padrão E, assim, e único. É essa a e importância único. da. Exato. Percebo. Sim. Uh, não que às vezes não haja dificuldade, porque há alguns que são muito parecidos com os outros, mas de facto vão ter padrões diferentes. Nós, tecnicamente, chamamos a esses sítios onde ficamos pretos, chamamos as bandas de absorção, que é a luz naquele sítio foi mais absorvida lá pelo composto químico e a gente deixou de a ver refletida e, portanto, ficou um buraco preto.
Então estamos a identificar as bandas de absorção que estão a comprimentos de onda diferentes, ou seja, digamos em tons de cor diferentes. E Uhum. como cada molécula vai refletir de uma maneira diferente, nós conseguimos identificá-las. Este é o princípio Esse é o básico. princípio base de olhar entre aspas, para o gelo de dióxido de carbono, mas pelo menos identificar que essa molécula lá está, com o grau de precisão que a ciência conhece, ou o grau de precisão, o grau de certeza, como acabou de explicar, que a ciência conhece, porque nos mostra essa espécie de código de barras, enfim, digamos assim, não é? Acaba Do por parecer, é CO2. muito parecido com um código de barras, Eu na estava a verdade. imaginar que sim, sim, sim. É muito parecido com um código de barras. Eh, E e esta, o melhor diga, sim, é que isto foi possível agora, precisamente graças ao telescópio espacial, o James Webb, eh, foi para o espaço recentemente e que nos abriu um novo mundo para a astronomia, porque exatamente. por fora da atmosfera da Terra, Essa ele, era outra questão. O James ah, Webb, que eu queria trazer para aqui também, porque é uma ferramenta nova, pelas suas características, mas pelo facto também, e acho que o Nuno ia explicar isso também, pelo facto de até agora as observações no infravermelho terem sido feitas a partir, ou eram feitas a partir da Terra, havia aqui um bloqueio que o James Webb acabou por retirar. É também isso, não é? é exatamente isso. Uhum. Na verdade, se formos a ver, não é do ponto de vista da evolução, da evolução humana, Sim, não é um pouco, não é por acaso porque é que a gente não vê infravermelho, os nossos olhos não são sensíveis ao infravermelho, na verdade, porque o infravermelho não nos interessa para a nossa sobrevivência, e porque eh, temos a atmosfera da Terra deixa passar muito pouco infravermelho vindo do espaço. Absorve-o quase todo e não chega cá infravermelho ao chão vindo do espaço, ou chega muito pouco, o que faz com que os telescópios que nós temos montados cá na Terra, por muito grandes que sejam, chega a um certo ponto ali do infravermelho em que já não consegue. E a partir daí temos de ir para o espaço. Não vê porque temos uma atmosfera que o absorve. Claro que se tirássemos, se desaparecesse de repente a atmosfera da Terra, a gente ia conseguir ver. Mas, como não desaparece e nós precisamos dela, então, com um telescópio no espaço, já fora dela, conseguimos ver, desde o ultravioleta ao infravermelho, conseguimos ver tudo isso porque nada disso é absorvido pela atmosfera. E foi isso, essa era a parte revolucionária deste telescópio, do James Webb. Aliás, ele já foi construído para isso mesmo. exatamente, sim, sim. Era que Para o- precisávamos de um grande telescópio muito sensível no infravermelho que tinha de estar fora da atmosfera da Terra e metemos um lá em cima. O James Webb esteve a trabalhar no seu tempo muito ocupado, de algum modo, para vocês nesta observação, ou esta observação vem, é um momento de uma observação mais geral? Ele tinha este encargo específico para o vosso trabalho, olhar para estes objetos e tentar descobrir aqui estes gelos? Tinha. O, o, o James Webb, na verdade, é como todos os outros telescópios no mundo, funcionam, todos os grandes funcionam por projetos com concurso. Portanto, Uhum. nós concorremos, apresentamos um projeto, dizemos eu quero estudar isto porque quero descobrir isto, que deve estar ou não deve estar, e para isso preciso de utilizar este telescópio durante 100 horas para estudar não sei quantos corpos celestes. Uh, e depois há um comitê que avalia e decide se nos dá esse tempo ou não dá esse tempo. E nós tínhamos em 2021 submetido um projeto para 100 horas de observação com o James Webb só para observar estes objetos transneptunianos eh, que sabemos que eles têm gelos, mas queremos vê-los mesmo e era preciso ter a certeza do que lá estava e do que não está. E então, ao termos esse tempo aprovado, fomos ao longo deste tempo fazendo as observações, até que terminámos no ano passado, cerca de 60 objetos que conseguimos observar, e então, ao analisar o chamado espectro desses 60 objetos, ou seja, a maneira como eles refletem a luz do Sol,
especificamente no Sim, infravermelho, sim. em que vamos ver lá os códigos de barras, os buraquinhos que existem no infravermelho, vamos identificar as moléculas que têm ou as que não têm. Ah, E, Nuno e a grande Peixinho, há aqui uma coisa que eu queria esclarecer, posso eu não ter percebido muito bem. Vocês queriam confirmar que este gelo estava lá, estes gelos de dióxido de carbono e monóxido de carbono, suspeitava-se que estavam lá, ou já havia confirmações de que estavam lá, e a grande confirmação ou descoberta aqui é a quantidade destes gelos. Ora bem, ah, na verdade, nós suspeitávamos, porque pela teoria deveria existir o dióxido de carbono, mas não tinha sido ainda detectado. O gelo de água, uh, digamos que dá um buraquinho no infravermelho, no Sim. código de barras, em que esse consegue-se ver da Terra, já está nos limites, mas a gente consegue ver Aham. da Terra. Sabíamos que havia muito gelo de água, o que era expectável, e esperávamos também que devia haver gelo de dióxido de carbono, mas aí já não conseguíamos detectar aqui da Terra. Nem Uh, sequer com numa observação mais pontual, que os outros telescópios, o Hubble, não o Hubble talvez não, mas outros que eventualmente tivessem feito uma observação quase residual dos que estavam fora da Terra, nunca tinha Exato, nada. acontecido. Não, havia suspeitas Suspeitas, de sim, que sim. existia, mas não conseguíamos ter de facto visto. Portanto, Nós portanto, há aqui sabíamos, duas situações agora, não é? É a exato, confirmação de facto que estes gelos estão lá e, se calhar, então, a surpresa, não sei, da quantidade que foi observada. exatamente. Portanto, nós esperávamos encontrá-lo e ainda bem que encontramos, que ajuda a que as coisas façam sentido dentro de toda a teoria do que se conhece, Uhum. eh, mas não esperávamos encontrar tanto. E a outra surpresa foi que encontramos monóxido de carbono, que em vez de ser CO2 é só CO. Sim, O monóxido de carbono, que aqui na Terra é muito conhecido porque o CO2 é conhecido porque cria o efeito estufa. Mas o CO2 em si não é tóxico, enquanto que o monóxido de carbono é. Portanto, se inalarmos monóxido de carbono, há sempre uns acidentes às vezes com exato. combustíveis mais mal queimados, que o monóxido de carbono é tóxico. Ora, descobrimos muito gelo, ou digamos, algum gelo de monóxido de carbono nesses objetos e isso não estávamos à espera, porque à temperatura a que eles estão, o monóxido de carbono já deveria ter evaporado todo. Porque àquela distância do Sol, as temperaturas lá são cerca de 200 graus negativos. Uhum. E mesmo a essa temperatura, o monóxido de carbono já não devia estar congelado, já devia ter evaporado. E se devia ter evaporado, já não estava lá. No entanto, vimos bastante em cerca de metade dos objetos em que observamos. E isso levou-nos, então, à parte ainda mais interessante da descoberta, que é, ora bem, então estamos a descobrir monóxido de carbono que não devia estar aqui. Mas está. Mas não está em todos, está só em metade. Metade tem, a outra metade não tem. E a metade que tem era só aquela metade que tem muito mais dióxido de carbono do que os outros. Uh, Ora, montando isto dentro daquilo que são os modelos agora mais recentes para a evolução do nosso sistema solar, é mais uma pista no sentido de que um grupo desses objetos transneptunianos uh, foi formado mais longe do Sol, o outro grupo formou-se um bocadinho mais perto do Sol, e enquanto os planetas gigantes migraram aqui no sistema solar, porque desde os anos 2000 que tudo indica que percebemos que os quatro planetas gigantes, aqui o Júpiter, Saturno, Uhum. Urano e Netuno, que eles onde eles estão hoje não é o sítio onde eles se formaram. Eles mexeram-se. As órbitas deles mudaram bastante e, na verdade, enquanto essas órbitas foram mudando, ao longo de milhões de anos, eh, foram empurrando tudo o que apanhavam pelo caminho. Todos os pequenos corpos celestes, os objetos, os asteroides, foram empurrando aquilo tudo. E isso fez com que, para além de Neptuno, a zona transneptuniana, que também chamamos muitas vezes a cintura de Kuiper, essa zona acabou por ficar com um grande
acumulado de eh, objetos muito ricos em gelos, mas que vieram de sítios diferentes do sistema solar. Uns um bocadinho já tinham-se formado eh, mais longe do Sol e outros formaram-se mais perto, mas foi tudo empurrado para o mesmo sítio. E é-nos muito difícil perceber agora de onde é que eles vieram, porque aquilo está tudo misturado. Sim. O facto de terem composições diferentes é uma forte indicação que, de facto, têm composições diferentes porque formaram-se em sítios Em diferentes. lugares diferentes. E andaram por aí E, a e viajar. exato. E, O que acreditamos era que o que faz mais sentido era que os que são muito mais ricos em dióxido de carbono formaram-se possivelmente eh, mais, mais longe do Sol e acabaram por, por ter, ao longo de milhões de anos, receberem raios cósmicos e muita radiação que vem do espaço. Esse dióxido de carbono, por ser muito, algum dele acaba por se decompor em monóxido de carbono, libertando um oxigênio. Os que têm pouco dióxido de carbono não têm o dióxido de carbono suficiente para fazer isso. uhum, Então, esse é o quadro geral em que estamos a ver a coisa, sendo que o mais importante é de facto perceber que há dois grupos diferentes e bate certo com a ideia que já se tinha desde os anos 2000 de que a cintura de Kuiper é um grande amontoado de objetos gelados que se formaram em sítios diferentes do sistema solar, uns mais perto do Sol, outros mais longe do Sol, e conforme a distância a que nos formamos do Sol, vamos ter composições químicas diferentes, e assim percebemos que estão misturados, mas vieram de sítios diferentes. Isso sim foi a parte fantástica de termos conseguido detectar sim, estes sim, genes. sim. O que é fascinante, porque, porque vocês estão a olhar para as tais peças do puzzle que vão colocando os investigadores para perceber como é que o nosso sistema solar se formou, não é? E estão a olhar para. E o que é importante não é olhar para os planetas, para as órbitas atuais, é ir à procura de. Agora lembrei-me de repente da história das. Quando se faz uma casa, os restos de obras, não é? Vocês estão um bocadinho a olhar também para os restos de obra para perceber como é que se Exato. fez a obra e parte da obra. Mas isso de facto é extraordinário perceber. Mas há pouco fiquei curioso porque pareceu-me que o Nuno Peixinho estava a avisar, entre aspas, que há uma série de teorias, umas que poderão ser confirmadas ou não sobre a formação do sistema solar, mas há outras que poderão ser abaladas com esta descoberta e outras que seguirão. Exatamente, isto enfim, é assim que funciona a ciência, não é? Claro, sim. Acaba por ser há novas teorias que explicam, que tentam explicar melhor uns comportamentos, uns fenómenos que identificamos e depois tentamos demonstrar se assim é, se assim não é, ou tentamos, que na verdade é o processo mais simples, é demonstrar que não pode ser. Uhum, exato. É mais fácil mostrar que uma coisa é mentira do que mostrar que é verdade. Sim. Estranhamente, é mais fácil fazer isso. E, e então, embora haja uma grande unanimidade que de facto os planetas gigantes aqui no nosso sistema solar formaram-se em sítios diferentes e depois houve um período, cerca de 600 milhões de anos depois da formação dos planetas, em que se mexeram muito e espalharam imensas coisas aqui pelo sistema solar, mas a maneira como eles migraram aqui, quando vamos ao detalhe, é sempre muito difícil. Portanto, o quadro Uhum. geral é mais ou menos, pronto, é mais fácil chegar lá, mas depois quando vamos a ver os detalhes tem sempre uns buraquinhos na teoria, umas coisas que não conseguimos perceber, sendo que uma delas é se eles migraram suavemente, foram deslizando suavemente, sendo que outra é se eles migraram quase aos saltinhos, que é de uma vez para a frente, uma vez para trás, uma vez mais para a frente, mais irregular. E só a diferença de ter migrado devagarinho ou ter migrado de maneira saltitante muda a maneira como os objetos na cintura de Kuiper foram misturados. Sim. E é por aí mesmo que depois, ao tentarmos identificar o que é que está lá e de onde é que provavelmente veio, consigamos tentar perceber, afinal,
aquilo, o sistema solar, os planetas gigantes mexeram-se devagarinho ou mexeram-se a saltitar. E é sempre assim. Provavelmente daqui a 10 anos haverá outro detalhe que é preciso depois perceber se foi ou se não foi verdade. E é assim que nós funcionamos, Uhum. sempre em ciência, com as teorias todas que vão aparecendo para explicar melhor uma coisa e que depois temos que perceber se bate certo ou se Se não bate bate certo, certo. se são confirmadas ou não. Qual é o ponto de situação em relação a este trabalho, a estas observações? Este caderno, digamos assim, está fechado. Vocês vão continuar ainda a trabalhar dados que obtiveram, desta observação com o James Webb. O que é que está para a frente, em relação a isto, a estas observações? Na verdade, o projeto de 2021, esse foi concluído, ficou concluído, portanto, Sim. observámos os 60 objetos e conseguimos tirar estes resultados. Temos mais resultados ainda na manga, Uhum. que ainda não falamos deles, porque ainda não passaram o crivo da chamada revisão pelos pares, Sim, ou sim. seja, estão também submetidos às revistas. Ahm, e, enfim, depois há uma série de júris que têm de ficar convencidos que de facto tudo o que dizemos é válido, que não temos nenhum erro e que está não só o ser válido, mas também que está muito bem explicado. A gente esquece dessa Claro, parte claro. que, que nós escrevemos e depois o júri, que tipicamente é anónimo, não se identifica quem é, o júri diz: expliquem melhor isto aqui porque não se percebe. Hum. Porque então expliquem para quem tá fora um bocadinho fora do tema, tem que ler e perceber o que é uma coisa que é difícil normalmente, né? Quando estamos muito dentro de um tema, somos muito rápidos e então por aqui A mais B, pumba, já está. E depois quem está de fora, eu não percebi, tens de explicar mais Tem que devagarinho. explicar melhor. Até porque os júris, imagino eu, têm acesso aos dados também com que vocês Sim, constroem a vossa tese e a vossa oh, explicação, não é? E portanto não vão exato. só ficar na situação de acreditar ou não Não, nas não, vossas não. conclusões, não é? Os júris olham para os resultados todos, veem se aquilo bate certo, se não bate certo, Sim, e e, pode dizer esta vossa conclusão não bate muito certo com os exato, dados que aqui estão. Pronto, expliquem melhor, não é? exato. À partida havia este número definido de objetos, ou vocês ficaram um pouco com a ideia que se tivesse tido mais tempo, mais objetos observados, ainda tinham ido um bocadinho mais longe? Não, por acaso, o projeto foi mesmo os Uhum. 60 e foi cumprido. Claro que agora que já sabemos que descobrimos esta de terem alguns, cerca de metade deles, terem monóxido de carbono e os outros não terem, já estamos com mais ideias e queremos ver mais outros gelos que nos permitiriam, talvez, perceber melhor ainda se há mais grupos, se são só dois grupos, ou se afinal se há mais grupos. Claro que vamos submeter outro projeto, outro pedido de tempo de telescópio para o James Webb, que levará uns meses até haver decisão, se nos dão mais tempo outra vez, para continuar a estudar o que tipo de gelos nós conseguimos identificar por lá e perceber outra vez como é que isto funciona daquela região que a cintura de Kuiper, quando foi descoberta em 1992, portanto, eu quando entrei para a faculdade ainda não se conhecia a Não se cintura de conhecia. Kuiper. 92 foi É, ontem, não é? Do ponto de vista. parece que foi ontem, e Exato, também ainda não se conhecia nenhum planeta extrasolar, que o exato, primeiro foi em exato. 1995. E, noventa e cinco. E, portanto, E parecia que estávamos entretanto, sozinhos, de parecia que o repente Plutão aparece o primeiro planeta extrasolar e o que já vai por aí de descobertas, não é? o que já aí vai, e o próprio Plutão, que parecia que estava Sim, sozinho sim, sim. depois do Netuno, e agora conhecemos mais de 5 mil coisas para lá, portanto é um mundo Uhum. quase infinito, mas nós aqui neste trabalho, que até é para isso que o James Webb é muito bom, concentramos-nos a procurar as chamadas as assinaturas dos gelos, ou o código de barras de certos gelos, que, como é o gelo de metano, o gelo de metanol, Uhum. e o monóxido de carbono,
são em teoria, mais fáceis de descobrir nestes objetos e estamos focados neles. Depois haverá outros detalhes, E hão de eh, ver nos mas o estudos todos. principal Sim, porque é, estou a ficar aqui com uma interrogação que é, para já, o Nuno Peixinho está a falar-nos das observações que são sobre os gelos, e depois, para além dos gelos, as outras componentes de que é feita de que são feitos estes objetos, poderão ter interesse também, ou estes gelos é aquilo que vos interessa, a história que eles contam? Ora, na verdade, os gelos é o que mais nos interessa porque contam mais facilmente uma história. Aham, Claro que estes objetos, no fundo são como cometas, só que estão muito longe e, portanto, estão tão longe e tão frios, não estão a fazer cauda nenhuma. Mas aquilo são enormes bolas de poeiras e pedras e gelos. sim, Uh, Ora, as poeiras é mais difícil de perceber uh, o detalhe do que é que elas são feitas. Ou seja, isso porque depois em laboratório vê-se, em laboratório, no infravermelho, os gelos fazem aqueles códigos de barras diferentes. Mas quando é para ver poeiras diferentes, se é uma poeira que é mais rica em magnésio ou se é mais rica em uhum. silicatos, é muito difícil de perceber. E então daí que a história é mais fácil de contar é A com o partir dos gelo. gelos, Estudar as exatamente. poeiras é mesmo muito difícil porque àquela distância, a questão do Sol, o que estes objetos refletem do Sol, a luz que refletem é tão fraquinha que nós não conseguimos identificar quase nada das poeiras. As poeiras até conseguem, os códigos de barras das poeiras mais interessantes estão até no visível, na luz visível, aquela que os nossos olhos veem, e até no ultravioleta, e há aquelas distâncias o que esses objetos refletem do Sol no visível e no ultravioleta é tão fraquinho que nós não conseguimos perceber as bandas de absorção, não conseguimos Uhum. perceber quase nada. Mas chegará o dia, Imagino que sim. como sempre, chegará o dia, mas a história agora é mais fácil contar A através partir dos dos gelos gelos, a e partir dos focamos gelos. E sem querer abrir aqui eventualmente uma outra frente de conversa, e a distribuição destes objetos nesta região, vocês olharam para ela, pode ter algum interesse ou não? Eles estão distribuídos de uma forma mais ou menos uniforme ou não, em pequenas, médias, grandes concentrações? Ora, aí está, Outra frente de conversa. é outra forma de conversa, mas sim, é que já é conhecida, já há bastante Sim, anos, que ali a chamada a zona da cintura de Kuiper, aquilo não é assim, não é tipo um anel sim, bastante sim. suavezinho, portanto, como se fosse um donut de coisas à volta do Sol. Temos umas zonas com muitos, temos outras zonas com poucos. Aquilo não é assim um anel bem feitinho. Uhum. É como se fosse vários anéis encostados em umas zonas com muitos, outras zonas com menos. E isso é conhecido porque nós, ao os identificarmos, percebemos onde é que eles estão e percebemos, olha, aqui neste sítio há mais, naquele sítio há menos, depois volta a haver mais, e essa parte percebemos. Ora, e daí é que apareceu, foi precisamente por vermos que a cintura de Kuiper tinha zonas com muitos, zonas com poucos, que se concluiu que os planetas gigantes tiveram que mexer Exato, sim. no sistema solar, tiveram que migrar. Portanto, antes dos anos 90 não havia a ideia de que os planetas gigantes tinham mexido Tinham porque não mexido, havia tinham nada, andado não ali havia nada que ficasse a nesse criar sentido. essas contas, porque senão, à partida, a distribuição seria mais uniforme. Sim, devia ser Sim, mais uniforme, se não estava tivesse havido ali nenhuma agitação. exato, devia estar tudo mais ou menos igualmente misturado, pronto, e assim foi. E então percebeu-se que assim não é. Ah, e então nós neste trabalho percebemos que de facto os que são, parece que, mas não temos assim tantos objetos quanto isso para perceber, parece que ah, o grupo mais rico em dióxido de carbono ah, está numa zona de uns que têm umas órbitas mais, digamos que
mais esticadas, têm umas órbitas bastante diferentes das outras, dos menos ricos em dióxido de carbono, que fazem umas órbitas mais redondinhas à volta do Sol. Pronto. É como se uns têm umas órbitas mais suaves, circulares, quase, e os outros têm umas órbitas mais esticadas, as chamadas excêntricas, que passam um bocadinho mais perto do Sol, mas depois também andam muito tempo, muito mais longe. Temos indicações nesse sentido, e é precisamente aí que agora nos queremos focar, que é ter mais observações com este telescópio, agora para aquelas famílias, as diferentes zonas da cintura de Kuiper, para percebermos, afinal, de cada zona, quais são as diferentes proporções que temos nestes objetos, se tem mais CO2, se tem menos CO2, em função do sítio onde ele está. Muito bem. Hoje. Muito bem. Para irmos terminando, Nuno Peixinho, ele não me esquece do princípio, está aqui como uma espécie de porta-voz de uma equipa. Para já também queria que nos deixasse aqui esta nota, melhor do que eu, claro. Este programa é uma parte, ou esta investigação, este trabalho é uma parte de um trabalho maior, não é? Sim, Faz parte sim. tem a ver com a descoberta exatamente da composição da superfície destes objetos transneptunianos. E há aqui dois cientistas, Mário Nascimento de Prá e Noemi Exato. Pinilha Alonso, do Florida Space Institute e da Universidade da Flórida Central. Portanto, este é o trabalho mãe, não é? E, Exato. uhum, A Pinilha Alonso, a Noemi, ela foi a líder do projeto metido ao telescópio. Portanto, ela foi sim. a grande arquiteta ela que convidou as pessoas para a equipa, juntou a equipa, e então agora vamos pedir tempo de telescópio para estudar estes gelos nos Uhum, Transneptunianos. Ela é a líder da equipa. E o Mário de Prá, que por acaso até é brasileiro, o Mário ficou a liderar esta parte do trabalho. Portanto, sim, sim. quando foi, E foi ele que mais trabalhou e foi ele que teve com as imagens, a pegar nas imagens e a fazer o trabalhinho muito difícil, que uhum. é das imagens estar a identificar as risquinhas e pôr aquilo tudo depois bonito em tabelas para depois nós ficarmos a discutir e a tentar perceber o Sim, que sim. passou, mas o trabalho mais chato, que é o de limpar as imagens e medir as risquinhas, foi ele que o Foi fez. ele que a fez. Aqui em Portugal, o Nuno Peixinho é o participante português neste estudo. Há mais Exato, gente. Sim, sim. sou o único português Sim, sim, neste. sim. Muito bem. Pronto, por acaso há outro português que também trabalha com objetos transneptunianos, o Pedro Lacerda. Somos os únicos dois portugueses que Muito trabalham bem. neste tema. Mas ele por acaso não entrou neste trabalho. Muito bem. Nuno Peixinho, obrigado por esta pequena viagem até aos confins do Sistema Solar e fica aqui também junto com esta conversa, fica aqui o link, o artigo é disponível, é visitável de uma forma livre, não é? Tenho aqui o link, vou deixá-lo depois aqui também para quem eventualmente queira ir ver esses vossos pontinhos, esses tracinhos, assim, o trabalho todo que Sim, está aqui por detrás desta investigação. já agora, como Diga, um pequeno à parte, diga. a Nature e as outras, Sim, sim. as Nature específicas, a Nature Astronomy, neste caso, uh, eles obrigam daí que faça que sempre seja muito mais difícil publicar nestas revistas, obrigam um enorme trabalho não só do inglês, portanto, Uhum. a explicação tem que ser muitíssimo clara, E precisa, sim, sim. muito clara e já subentende-se que não pode ser uma explicação direta logo para quem já sabe daquele tema, tem que ser uma explicação. Claro, claro. Quem não sabe, mas ele também vai conseguir chegar lá e tem uma grande exigência com a qualidade dos gráficos e querem muitas cores, muito bom design e tudo isso faz perder muitos mais meses para ficar com um Para que o trabalho aspecto tenha melhor esse de facto, rigor e mas de seja, facto seja quando aceito, a não gente é? vê o resultado
quando a gente vê o resultado, de facto, fica muito mais bonito. Fica, claro que sim. Claro que depois destas publicações nas revistas de especialidade e da exposição pública dos trabalhos são importantes, porque depois vêm os vossos pares, não é, a ler os trabalhos e eventualmente fazer críticas, colocar questões, mas esta primeira publicação, até pelo que o Nuno acabou de perceber, de deixar aqui claro, a chegada à publicação nestas revistas já é um primeiro momento muito importante de validação, não é? Ah, sim, 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 isso sim, porque a gente sabe que ao ser publicado nas revistas da Nature já sempre é uma grande claro, validação claro. deste tipo de trabalho, não só o trabalho em si, como também, porque essas revistas também têm esse aspecto que é de, de ser algo que é mais importante para todas as outras áreas. Ou seja, é de um interesse mais abrangente do que uma coisa muito específica na minha área. Ou seja, Uhum. tem mais impacto por ser uma descoberta, uma coisa muito nova, e então. Para isso é fantástico nós termos conseguido publicar na Nature Astronomy, certo? Muito bem. Nuno Peixinho, obrigado. Ficamos por aqui. Foi uma boa conversa. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado.